E aí, gente, tudo bem com vocês? Lu Investing aqui novamente para falar a respeito de lei da oferta e da demanda, que é fundamental para o funcionamento de uma economia. Então, é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo com vocês, mostrar a importância da lei da oferta e da demanda, né? Como na prática ela interfere aí na nossa vida, enfim, explicar tudo isso porque eu sei que às vezes é um assunto que muitos devem pensar, poxa, é algo banal, né? Todo mundo sabe que é a lei da oferta e da demanda, isso é muito básico. Mas, poxa, eu quero reforçar com vocês a importância dela, certo? E ao longo do vídeo vocês vão entender melhor porque que eu tô querendo fazer isso, tá? Mas principalmente também porque nos próximos vídeos que eu for postando, tanto falando sobre economia quanto investimentos, eu vou retomar essa questão da oferta e da demanda. Eu vou falar bastante sobre isso, tá? Então por isso que eu acho importante pegar esse vídeo e falar sobre esse tema. Vamos lá. Bom, falando diretamente de oferta e demanda, primeiramente a gente tem que entender cada um dos lados, né? Oferta se refere basicamente aos vendedores, que são aqueles que estão colocando produtos para serem vendidos no mercado, enquanto que a demanda se refere aos compradores. Demanda ou procura, tá? Mesma coisa. Se refere aos compradores que querem adquirir produtos. Beleza. E o que acontece? Vem aquela famosa história que todo mundo já ouviu, né? De que assim, se você tem, por exemplo, uma oferta de lápis, né, muito grande, para uma demanda baixa, o que acontece é que o preço desses lápis tendem a diminuir. Por quê? Porque se o produto em si não está chamando muita atenção aí dos compradores, né? Se não tem muita gente querendo comprar o lápis em si, o que os vendedores tentam fazer é justamente diminuir o preço dele para atrair compradores pelo preço mais baixo, tá? Agora, por outro lado, também você tem a possibilidade, por exemplo, de você ter uma oferta pequena de lápis em relação à demanda de lápis, que é bem maior. E aí que você tem o preço dos lápis subindo. Então, é aquela famosa história, né? Agora, por que essa relação assim de preços, né, com oferta e demanda é tão importante? Bom, eu quero retomar aqui, inclusive, eu quero, na verdade, falar aqui sobre a frase de um economista que eu vi um dia num vídeo, num canal chamado Econoweek, no qual ele estava explicando o conceito de economia, né? Depois ele falou do que faz um economista também, outras coisas. Mas enfim, fato é que ele disse o seguinte, se eu não me engano o nome dele até é César Esperandi, alguma coisa assim. Mas ele falou o seguinte, que economia é a ciência que estuda as possibilidades diante da escassez. Ou seja, nós temos o quê? Recursos escassos por aí. Água é um recurso escasso, dinheiro é um recurso escasso, nós temos vários recursos escassos, né? Aqui no meu quarto, vários produtos aqui eu posso colocar como escassos, né? Então o que acontece é que a gente tem que ver como alocar esses recursos. Por isso que a economia é uma ciência tão importante e um mecanismo que há dentro da economia para administrar esses recursos que são escassos é justamente a lei da oferta e da demanda, que é muito importante. Então, é essencial que os preços numa economia, eles funcionem de acordo com essa lei, tá? Porque isso, inclusive, é um termômetro muito importante pra gente. E eu vou explicar melhor aí no próximo exemplo. Então, vamos lá. Vamos retomar o que estava acontecendo, então, em 2020, no início da pandemia, com as máscaras, tá? Um produto que começou a ser bastante demandado por conta da pandemia, Covid, etc. Beleza. Pensem comigo, antes da pandemia, quem que demandava por máscaras? Poxa, a galera, profissionais da saúde já demandavam, claro, enfim, outros profissionais aí também, mas não tinha uma demanda tão alta quanto a que a gente passou a ter com a pandemia, certo? O que acontece? Então a oferta, os vendedores, eles estavam preparados para produzir máscaras, né, oferecer máscaras de acordo com a demanda que eles tinham antes, né, que eles já entendiam a lógica. Só que aí, de repente, muito mais pessoas começaram a ter a necessidade de comprar máscaras. O que a gente viu? A oferta de máscaras não acompanhou a demanda que subiu pra caramba. E aí o preço das máscaras foi aumentando, né? Eu lembro da minha mãe falando, por exemplo, do preço da caixa da máscara cirúrgica, né? Que ela é dentista, sempre tem que estar comprando. E ela dizia que, sei lá, antes de estourar a pandemia, ela pagava uns R$30 na caixa da máscara, alguma coisa do tipo, ou até menos, enfim. E aí, sei lá, a caixa passou a custar tipo R$100. Então, nossa, saltou o preço, né? E aí o que acontece? A gente percebe que depois, na verdade, você teve uma certa estabilização dessa situação. Por quê? Porque o aumento do preço das máscaras, já que a demanda e a oferta estavam desproporcionais, acionou um sinal para os vendedores. Falou assim, olha só, olha o preço da máscara. Se eu começo a produzir mais esse produto, vender mais, eu posso ganhar mais dinheiro, porque olha só quanto está custando. Tem bastante gente querendo comprar, né? Então o que acontece? Basicamente, essa variação do preço foi uma sinalização para os vendedores aí, certo? Que então tomaram medidas, por exemplo, para
produzir mais máscaras. E pessoas comuns até que, enfim, nem necessariamente tem uma fábrica, né, começaram a fazer isso. Então, por exemplo, a pessoa comprava tecidos e fazia, né, na máquina de costura em casa máscaras. Várias pessoas começaram a fazer isso para ganhar até uma renda extra. E aí, conforme esse tipo de coisa foi acontecendo, você viu que a oferta de máscaras aumentou e hoje a gente já não tem mais esse problema, né, e toda essa reclamação com relação ao preço das máscaras, ok? Então é isso. Você ter os preços funcionando de acordo com a lei da oferta e demanda é muito importante porque aí os preços funcionam como um termômetro mesmo para que tanto o lado da oferta quanto o lado da demanda entendam aí o que está acontecendo com os produtos, tá? Querem um outro exemplo também? Vamos supor que, basicamente, você teve, assim, não sei, alguma questão com o arroz, né? O arroz, de repente, começou a ser mais demandado que o normal, do que antes. E a oferta não estava preparada para suportar essa demanda tão alta. O que aconteceu? O preço do arroz subiu, certo? Bom, o que acontece então? Os vendedores acionam um sinal, né, de que, nossa, tem oportunidade aqui de ganhar um bom dinheiro com o arroz, a gente pode começar a produzir. Pô, legal. Só que o que acontece? O lado da demanda também é acionado no sentido do que seguinte: se o arroz está mais caro, é natural, por exemplo, que você vá comprar e você pense em usar melhor esse recurso. Você fala, meu, o arroz está nesse preço, eu tenho que usar bem, né? Não posso desperdiçar, esse tipo de coisa. Então veja só, você ter o preço ali sofrendo essa variação está servindo de sinal para ambos os lados, né? Entenderem, de certa forma, o que é melhor fazer, ok? Então, assim, a lei da oferta e da demanda é fundamental, porque se os preços agem de acordo com ela, você tem sempre o termômetro, né, funcionando na economia, para que tanto o lado da oferta quanto da demanda entendam mais ou menos o que está acontecendo com os produtos, apesar de às vezes não saber isso em detalhes, né? Então, tipo, o preço do arroz subiu. Não necessariamente você que está comprando arroz precisa saber o porquê que o preço do arroz subiu para você, por exemplo, ter essa iniciativa de agora estar usando melhor o arroz, né? Enfim, então, com tudo isso a gente percebe a importância aí de um sistema de preços funcionando dessa forma, tá? E por isso que é tão essencial a lei da oferta e da demanda. Bom, era basicamente isso então que eu queria estar conversando aqui com vocês, né? Retomando essa questão de oferta e demanda que a gente já está bastante acostumado a ver por aí, para então depois também tocar para outros conceitos de economia, para tocar na área ali de investimentos e já tá tudo claro para vocês, tudo bem compreendido, tá certo? Bom, gente, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Em breve volto com mais vídeos. Beijinhos econômicos para vocês. Até a próxima.